Bom, pessoal, nós vamos ler agora os textos que a gente programou para o dia 9 de maio. Os textos são Atos 19, de 1 a 20, Juízes 10, Juízes 11, de 1 a 33 e Jó 39. Querido Senhor, é um tempo precioso da nossa vida, começando o dia, para mim. Eu queria que o Senhor estivesse presente. Eu te pediria que o Senhor andasse comigo. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Me livra da ação do mal. Livra-nos, Senhor, da ação do mal. Nós sabemos que Ele está aqui para nos provocar, para nos tentar, para nos tirar do teu caminho. Mas nós queremos te buscar todo dia, incessantemente, Senhor. Nós queremos viver em comunhão contigo. Nós queremos honrar o teu nome. Nós queremos aprender de ti. Nós queremos saber os desejos do teu coração, para que nós possamos te alegrar com as coisas que nós fazemos durante o nosso dia. Que cada dia seja especial, que nós nos preocupemos com ele, para que nesse dia o Senhor seja feliz conosco, alegre conosco, o Senhor se alegre com a nossa vida. Só isso. Nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer e te glorificar. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Nós sabemos disso, nós aprendemos isso. Fique conosco, Senhor, e abençoa nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Senhor. Bom, pessoal, então vamos ler o Atos 19, de 1 a 20. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do Corinto, diante da multidão, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles.
e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos ver agora Juízes. Nós vamos ver o 10 inteiro, depois o 11, do 1 ao 33. Então, Juízes 10. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Ravote-Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiam a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto que parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Retiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se consagraram, congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté, e lhe disseram: não entrarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade:
Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros aos reis dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente das terras destes, e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: deixe-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos te deu, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos, quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante este tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa e Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon,
nas minhas mãos. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefité foi ao encontro dos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minte, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Bom, vamos ver agora Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidastes das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões dos asnos ao asno veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao suco com cordas? Ou guardará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aguenta no pó. Aquenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou que podem pisar os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho. Ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando deu um salto, se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dá tu força ao cavalo para ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira, devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz: avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos. Ela está, ali está, aí está. Senhor, temos muito que ler de novo, que discutir, que relacionar com outros textos, para buscar a consistência de tudo que nos foi nos dito por estas palavras. Senhor, nos dá o entendimento, nos dá o desejo de te buscar, de completar isso que nós lemos, de entender por que está escrito na Bíblia, no teu livro. Por que estão escritas essas coisas? Por
que razão o Senhor deixou para nós? Por que tantos dados, tantas descrições, tantos nomes? O Senhor é caprichoso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é sábio, o Senhor sabe o depois, o Senhor sabe a eternidade, o Senhor é maravilhoso. Bendito seja, Senhor. Dá para nós o caminho. Nós somos tão pequenos, tão curtos de cabeça, de raciocínio, mas nós te pedimos, Senhor, dá para nós o entendimento, abre nossas mentes, para que nós possamos andar mais perto de Ti, que a gente sinta mais desejo, mais vontade de estar perto de Ti, que a nossa comunhão seja aberta, que nós possamos ter a humildade de ouvir os Teus ensinamentos, porque nós sabemos que existe tanta coisa que nós não conhecemos. Isso já fez isso há tanto tempo, já estão aí na natureza, as leis da natureza, os animais, cada um vivendo do seu jeito, como foi descrito agora em Jó. Sabedoria é o Teu nome. Obrigado, Senhor. Enche o nosso coração da Tua palavra, nos dê entendimento, a vontade de viver na Tua presença, que nós possamos enxergar os outros, Pai, os necessitados, os desprovidos, os abandonados, os que foram colocados à margem da nossa sociedade, os que sofrem, não se encontram, os que precisam de socorro, precisam de um ombro, precisam de uma palavra, precisam de um abraço, precisam do nosso tempo, do nosso cuidado. Propicia, Senhor, que nós possamos ter o tempo, dedicar o nosso tempo, o tempo que o Senhor já nos deu, para a Tua obra, para o Teu reino, buscando a Tua justiça. Em nome de Jesus, Senhor.